curso é campeão, gente. Vale a pena, não é caro, em vista do que vocês vão conseguir a curto prazo. Esse cara tá fazendo a diferença na minha vida. Abraço, valeu, Porto. E isso tá me dando muita base. Eu tô gostando muito, porque tá me abrindo a mente para uma realidade que antes eu não encontrava. Só posso agradecer a ele por tudo isso, por todas essas explicações, por todas essas aulas sensacionais que ele dá. Profundo conhecedor de mercado, sem dúvida, e passa muito bem todas essas informações para nós. Ajuda demais, está ajudando muito mesmo. Realmente, o curso dele vale muito a pena. O que ele está cobrando é quase nada para você conhecer o mercado que você está entrando e começar realmente a ganhar dinheiro nesse negócio. Eu diria pra você, com a sua técnica, é impossível não fazer R$200 por dia, velho. Impossível, cara. A maioria das operações realmente são positivas quando se entra com a metodologia dele. Eu tenho certeza que através desse material eu vou ter ganhos consistentes e ser um trader profissional. O diferencial dele é, cara, a metodologia dele. Cara, ele fala muito simples, né? Ele fala do que a gente necessita escutar, né? Posso, eu te agradeço muito. Eu sei muita coisa mesmo. Teus cursos são muito bons, a didática é excelente. A diferença foi essa, que eu saí do leigo. Cara, funciona, cara. Funciona, eu sou prova disso que funciona. Eu já fiz uns trades do jeito como tu explica, parece no mercado, cara. Exatamente igual. Então isso pra mim foi algo muito importante, porque o que eu busquei em um ano, na primeira aula que eu tive com ele, eu já consegui entender. E hoje vivo disso. Aliás, há mais de um ano vivo disso. Só faço isso. Pra mim é útil porque virou a bíblia do trader, na minha opinião. Opera nas tuas estratégias. Assim que eu tô conseguindo meus ganhos. Quando eu adquiri o manual, eu precisei só de 3 dias, cara. 3 dias pra recuperar todo o meu investimento. 3 dias pra recuperar todo o meu investimento. E aí pessoal, Ports Trader aqui, e olha só, na aula de hoje eu vou dar uma dica importantíssima para quem quer fazer menos trades durante o dia e mesmo assim ganhar mais dinheiro. Porque eu sei que muitos de vocês que estão recém começando acabam fazendo scalper, né? Que são aqueles trades super rápidos e acabam fazendo vários scalpers durante o dia com o objetivo de ganhar poucos pontos e com isso aumentar o capital. Só que muitas vezes quando você tenta se dedicar somente a scalper, principalmente quando você está começando do zero, você acaba levando muito stop e muitas vezes perdendo dinheiro desnecessariamente, né? Então nessa aula de hoje você vai ver 3 passos que são essenciais para que você possa diminuir o número de trades e com isso ganhar mais dinheiro. E na verdade a forma de você diminuir o número de trades é justamente fazendo trades maiores, que não são aqueles trades curtos scalpers. Então quais são esses 3 passos essenciais para que você possa fazer isso? Bom, o primeiro passo é muito simples. A gente precisa identificar a nova direção do ativo e eu já vou explicar o que isso significa. O segundo passo é identificar o sinal de confirmação dessa nova direção. E o terceiro passo é, obviamente, entrar no trade. Simples. O que significa então esse primeiro passo? Identificar a nova direção do ativo. Para que você possa fazer trades longos, a melhor forma de você fazê-los é fazer logo no início da nova tendência, né? Então, obviamente, se você acha que o preço vai subir, a melhor forma de entrar é entrar lá no início da nova tendência de alta e sair no topo dela. Se você acha que o preço vai cair, o melhor local para você entrar é no início da queda e sair lá embaixo no fundo. Então, para que você possa identificar a nova direção do ativo, uma das formas mais simples de fazer isso é justamente identificando os níveis de resistências e de suportes do gráfico. Nesse gráfico que você está vendo aqui agora, por exemplo, você vai ter esse nível de resistência bem demarcado aqui em cima, né? Onde a gente teve esses topos aqui atrás e esses topos aqui em cima também. E a gente percebe que então aqui era uma resistência bem forte. Para que a gente possa identificar a nova direção do ativo, que obviamente essa direção aqui é lateral, a gente está em um mercado consolidado indo para os lados, quais são as outras possibilidades que a gente pode ter? Ou o mercado vai subir, ou o mercado vai descer, né? Esses são os únicos 3 tipos de movimentos do mercado. Ou sobe, ou desce, ou vai para os lados. Nesse momento, o mercado está indo para os lados. Então, para que a gente possa identificar uma nova tendência, seja de alta ou seja de baixa, a gente vai ter que aguardar o rompimento dessa consolidação.
Então, o primeiro passo é justamente marcar o nível de resistência ou o nível de suporte, independente de qual gráfico você esteja olhando. É importante lembrar que essas técnicas que eu vou passar aqui para vocês funcionam em qualquer mercado, seja aqui no Brasil, seja no mercado americano, seja no mercado Forex, das criptomoedas, das binárias, qualquer mercado. Porque é com base em análise gráfica e desde que você esteja utilizando um gráfico na sua frente, obviamente que você vai poder fazer o mesmo tipo de análise. Nem todos os rompimentos dão certo. Esse é um ponto importantíssimo que você saiba. Só que existe uma técnica para que você possa filtrar os rompimentos verdadeiros e deixar de entrar nos rompimentos falsos. E qual é essa técnica? Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é um rompimento. O rompimento é quando o preço vai ultrapassar um certo nível do gráfico onde anteriormente não acontecia essa ultrapassagem. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse topo e o mercado não consegue ultrapassar essa máxima aqui, né? Então aqui a gente tem um nível de resistência. Um rompimento vai ser quando o preço romper aquilo ali e ultrapassar e começar a subir. Só que nem todos eles realmente conseguem fazer isso. E quando rompe, logo cai de novo e você é pego no famoso falso rompimento. Então como que a gente faz para filtrar um rompimento falso e entrar somente nos verdadeiros rompimentos? Analisando a força. Se o mercado romper isso daqui, se o mercado rompe esse topo e essa resistência, o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo que a ponta compradora está demonstrando mais força do que a ponta vendedora que está segurando essa resistência, né? Só que o que realmente vai demonstrar que essa força realmente está presente naquele momento do gráfico? Os candles. O sinal de força nos candles. Então quando você analisar um rompimento e você aguardar a confirmação desse rompimento através da leitura de candle, tudo vai ficar muito mais prático. Eu vou mostrar isso para você como é que funciona agora. Olha só. O primeiro passo então é aguardar a nova direção do preço. A gente tem aqui então um rompimento, certo? Um nível de resistência que está prestes a romper. O preço está lá em cima, quase rompendo. Quando ele romper, a primeira coisa que eu quero aguardar é a confirmação dessa nova direção. Confirmação dessa nova direção é o segundo passo. O primeiro passo, identificar a nova direção. O segundo passo, identificar a confirmação dessa nova direção. E essa confirmação vai ser sinais de força compradores. Se a gente chegar perto do gráfico, a gente vai ver que na maioria das vezes que esse sinal de força aparece logo após os rompimentos e mais do que isso, logo após a tentativa de queda após o rompimento, perceba aqui, a gente tem uma continuidade desse movimento. E aí você vai ter um rompimento real, não vai ser um falso rompimento. E o seu sinal de entrada vai ser aonde? Vai ser, obviamente, na confirmação desse rompimento e desse movimento. Então, relembrando, o primeiro passo, identificar a nova direção do preço. A gente sabe que o mercado estava indo para os lados e a gente tinha uma resistência aqui em cima. Qual que vai ser o passo? O primeiro passo, identificar a nova direção. Nova direção, já que a gente está indo para os lados, obviamente vai ser ou ir para cima ou ir para baixo. Essa é a nova direção, né? A partir do momento que a gente identifica que o mercado começou a ir para cima, ou seja, começou uma nova direção para alta, a gente vai partir para o segundo passo, que é aguardar a confirmação dessa direção. Eu não quero entrar só porque rompeu, porque muitas vezes eu posso ser estopado. Então eu quero aguardar que esse rompimento realmente está com força e a ponta compradora vai segurar esse rompimento dessa resistência. E a gente só vai poder fazer esse tipo de leitura e análise através da leitura de candles. Mas então nesse momento do gráfico, quando o preço rompe e me mostra força de compra a favor do rompimento, eu sei que a nova direção realmente está se configurando. E o meu ponto de entrada, que é o terceiro passo, definir a entrada, vai ser justamente quando mostrar a continuidade dessa força. Então se a gente voltar aqui no gráfico e continuar analisando após esse rompimento, a gente vai ver que todas as vezes que o mercado colocou um candle de força, a gente teve a continuidade desse movimento. E mais do que isso, os sinais de força eles acontecem normalmente após os pullbacks. Então se eu tenho um rompimento aqui embaixo, o mercado rompe, eu quero guardar o meu sinal de força sempre após os pullbacks. E se a gente analisar todos os pullbacks aqui, a gente vai ver que teve força em todos eles. E a partir do momento que o candle de força fechou, o mercado sempre continuou subindo. Então é importantíssimo que você saiba identificar esses tipos de análise no gráfico, para que você possa entrar sempre no lugar mais apropriado possível, para que aí sim você possa gerar mais dinheiro fazendo menos trades, porque o iniciante vai fazer 1 milhão de trades no meio de tudo isso daqui, vai entrar, vai sair, vai comprar, vai vender, o preço começa a cair, vai vender, vai começar a subir, vai comprar e vai fazer um monte de trade, pagar um monte de corretagem e no final das contas vai sair empatado no 0 a 0 ou vai sair muitas vezes perdendo dinheiro. Então se você tivesse entrado somente no primeiro sinal de força a favor dessa nova direção do gráfico, você teria ganhado aproximadamente, aqui vamos lá, aqui de baixo até lá em cima, 615 pontos no dólar.
Obviamente que você não ia ficar todo esse tempo no trade, porque se você estaria fazendo um swing trade, e eu sei que a maioria de nós aqui somos day traders, mas você teria ganhado com muita frequência vários dias seguidos, sabendo que você está em um movimento de alta, aguardando a força do mercado, sabendo que já aconteceu um rompimento de uma resistência, e desde então, todas as vezes que o pullback aconteceu, a ponta compradora estava lá para apoiar a continuidade dessa nova direção. Então é importantíssimo que você una esses 3 pontos. O primeiro deles, identificar a nova direção. A gente já sabia que o mercado estava indo para os lados. Qual que vai ser a nova direção? Ou vai subir, ou vai descer. A partir do momento que rompe lá em cima, eu sei que a nova direção provavelmente vai ser para subir. Então a partir daí eu vou passar para o segundo passo. O segundo passo vai ser aguardar a confirmação dessa nova direção. Se o mercado está subindo, que tipo de confirmação eu quero ter? Sinal de força de compra. Então eu vou olhar os candles, a partir do momento que aparecerem candles de força verdes, eu sei que a confirmação dessa nova direção de alta está presente naquele gráfico. E o terceiro passo, obviamente, vai ser entrar no trade. E com isso você vai fazer menos trades, porque você vai estar procurando sinais específicos de movimentos, e sempre no início desses novos movimentos, e a partir daí ganhar mais dinheiro a longo prazo também, sem ficar fazendo 1 milhão de trades durante o dia, e com isso consumindo o seu capital, pagando corretagem e muitas vezes perdendo dinheiro. Então essa dica é essencial que você siga, independente do mercado, como eu falei lá no início. Funciona aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mercado europeu, no mercado das criptomoedas, nas binárias, qualquer mercado, desde que você esteja utilizando um gráfico de candles na sua frente. Pessoal, olha só, essa aula aqui foi bem rápida. Se você quer aprender mais sobre como gerar resultados no mercado financeiro através de técnicas de análise gráfica, através de métodos profissionais e lucrativos de análise gráfica, eu super recomendo que você faça esse curso.